Buenas. Nessa sessão, a gente vai falar de delta hedge de opções, que é uma estratégia usada para, justamente como a própria palavra hedge diz, assim, para proteção. Então, você, por exemplo, vendeu, comprou opções e você quer, de alguma forma, proteger essa sua carteira, esse portfólio de opções. Então, uma forma de proteger é justamente fazer o tal do delta hedge. E a gente vai discutir justamente como que se faz isso daí, como se monta e como se calcula uma estratégia de hedge. Já vamos deixar claro o seguinte, não é um hedge perfeito, e vou mostrar por quê. E outra coisa muito importante, que já quero que fique na cabeça de todo mundo, é que essa é uma estratégia que, para funcionar, precisa de rebalanceamento. Ou seja, se você resolve fazer um delta hedge, você tem que estar ali todo dia, estar acompanhando e rebalanceando. Então, comprando, vendendo ativos, objetos, vendendo opções, para fazer esse delta hedge perfeito, ou o melhor possível. Além disso, você tem a possibilidade de fazer um delta gamma hedge, até porque o que a gente já conversou em outro vídeo sobre as gregas, o gama vai ajustar o nosso hedge, na verdade, para a questão da convexidade que existe nas opções. Então, o gama vai fazer uma correção do delta. E aí tem o outro vídeo onde a gente explica justamente como fazer um delta gamma hedge. E, na verdade, assim, não somente um delta gamma hedge, mas um delta gamma vega hedge. E aí vocês já sacaram que dá para colocar, fazer um hedge com todas as gregas que vocês têm dentro das opções. Tá ok? Para quem não está entendendo muito bem o que estou falando, dá uma assistida no vídeo sobre as gregas, porque é importante até antes de chegar aqui nesse vídeo. Então, vamos lá? Primeiro vou aqui no papel, vou colocar uma situação que fica, assim, afinal, falar de hedge sem dar alguma situação é meio estranho. Então, eu vou colocar uma situação aqui. A situação é a seguinte, que a gente vendeu calls, tá ok? Então, a gente vendeu ou lançou ou escreveu, também são três jeitos, assim, três jeitos de falar a mesma coisa. Então, a gente escreveu, lançou ou vendeu calls, tá ok? Quanto a gente fez isso? A gente fez uma certa quantidade. Então, na quantidade igual... Aí eu vou colocar uma variável a NC. Então, NC é a quantidade de calls que a gente vendeu. E por que a gente vendeu calls? Para ganhar o prêmio. Então, olha que legal. Então, se você vende calls, lança calls, você recebe o prêmio. Se você não for exercido, tá certo? Ou se você for exercido mais um pouquinho só, você ganhou aquele prêmio, embolsou aquele prêmio, então beleza, ganhou uma graninha. É uma alternativa bastante interessante. Ou você montou uma estratégia com opções, e funciona aqui nessa estratégia para toda uma carteira de opções, tá ok? Então, vendeu aqui calls numa quantidade NC, e aí a gente fala assim, olha, legal, eu lancei isso, mas eu tô preocupado, eu acho, assim, ó, ficou um tempo, eu quero me proteger, tá certo? E aí, então, assim, e quer se proteger. Então, proteger é o famoso fazer hedge. Então, fazer hedge é chique. Então, resolveu fazer um hedge, quer se proteger das variações ou das mudanças. E aí eu quero discutir com vocês o seguinte, existem várias gregas,
tá? Então, que a gente já discutiu em outro vídeo, vou até pegar aqui para mostrar para vocês, ó, tem as várias gregas aqui. A delta, que é a variação do prêmio da opção sobre a variação em relação à variação do preço do ativo. O θ, o gama, de novo, é uma correção que a gente faz sobre o delta, então os dois andam juntinhos. O θ é a variação do prêmio da opção sobre em relação à variação do tempo. O vega, o prêmio é a variação do quanto varia o prêmio da opção em relação a mudanças na volatilidade. O ρ, a variação do prêmio da opção em relação a variações da taxa de juros. Então eu tenho várias gregas. E aí a questão é a seguinte, quero proteger do quê? De qual variação? Para isso daí, é o seguinte, vamos lá na planilha. Nessa planilha, o que vocês estão vendo aqui é um gráfico que até eu usei no vídeo que falei sobre as gregas, mostrando aqui, ó, a linha verde é o exercício ou não da opção na data de vencimento, a linha azul é o prêmio da call calculado pelo modelo, é o prêmio da call normal, que a gente encontra por aí, e a linha amarela seria o prêmio da call estimado a partir do delta. Então vejam o seguinte, que quando eu faço uma aproximação do prêmio da call usando somente o delta, a grega delta, eu estou aproximando a linha azul, que é convexa, por uma linha reta, que é essa amarela aqui. Então vejam que eu tenho um erro grande se tiver grandes variações do preço do ativo objeto. Agora, se eu fizer a correção pelo gama, aí eu pego essa linha amarela e faço o ajuste, a correção pelo gama, eu chego nessa linha vermelha, que é próxima da linha azul. Então, por isso, justamente, olha, um hedge melhor é fazer um delta gama hedge, onde eu uso o delta para fazer a construção da minha estratégia de hedge, de proteção, mas eu também ajusto isso com o gama. Mas aí vem justamente, isso é só para vocês terem na cabeça, que o nosso hedge não é perfeito. E aí, a minha pergunta é, qual das gregas eu devo me preocupar? Tem várias por aí. Então, eu coloquei aqui, ó, delta, gama, θ e o vega. Vocês estão vendo aqui nessa coluna as condições aqui. Isso são dados reais de uma call da Petrobras. O ativo objeto é a Petri 4, a ação preferencial da Petrobras. A taxa de juros aqui é a taxa de futura transformada em contínua. Essa aqui é a volatilidade implícita. Aqui o delta, gama e θ originais. E aqui os novos delta, gama, hedge e tal. E aqui eu estou calculando aqui, ó, veja aqui, primeiro eu não coloco variação nenhuma nos fatores aqui de risco, tá ok? Nessas nossas variáveis aqui que influenciam o preço da opção. Então aqui, ó, o prêmio calculado pelo Black-Scholes é 1,77 e aqui, depois da variação, como as variações são zero, é o mesmo prêmio da call aqui. Tá? E aqui eu vou medir o impacto das gregas no prêmio da opção, no novo prêmio da opção. Então aí o que eu vou fazer é o seguinte, olha, eu vou colocar R$1 de mudança no preço à vista, vou dizer que o número de dias úteis vai passar um dia útil só, então variação das datas é 1. E aqui a volatilidade implícita, vou mudar um ponto percentual também. Reparem o seguinte, e aí que eu quero chamar a atenção de vocês. Isso daqui, ó, é o prêmio original, mais as gregas que foram calculadas aqui. Então, eu peguei o prêmio original, mais as gregas, cheguei nesse novo preço, que é justamente essa brincadeira. Então, eu pego o prêmio original, somo as gregas, posso pegar as gregas antes da transformação aqui, ó. Daria aqui, não, fiz alguma bobagem aqui, peraí, peguei, voltei, pronto, cheguei o prêmio original mais as gregas calculadas, cheguei
no novo prêmio aqui da opção, tá? Eu só não estou das gregas calculando o ROA, porque a taxa de juros está, pelo menos na época que a gente está fazendo o vídeo, está variando um pouco. E aí, o que eu fiz? Peguei cada uma dessas gregas aqui e dividi pelo prêmio da opção que foi calculado. Tá joia? Usando o modelo aqui do Black-Scholes. E veja o seguinte, qual dessas gregas teve maior impacto aqui dentro do preço, ou vai causar o maior impacto dentro do preço? É justamente a nossa... O nosso delta, a nossa grega delta, deu um impacto de 27%. E veja o seguinte, se eu mudar isso aqui, vou mudar a volatilidade para 5%, então aumentou em 5 pontos percentual. O delta ainda tem uma participação grande aqui. Vou colocar a redução do tempo em 5 dias. O delta ainda tem uma participação grande aqui. Cresceu a do teta? Cresceu, mas a do delta continua ainda grande. Mudei o delta de 1 para 2. Vejam que passou aqui a ser 41%, responder esse delta corresponde a 41% do prêmio total aqui. No caso de nova mudança, o maior impacto que vai ser gerado no prêmio é o delta. Então, justamente, voltando, qual que é a grega que a gente deve focar inicialmente? O delta. Então, se você quer fazer um hedge, a primeira coisa que você tem que fazer é focar no delta. Então, proteger olhando, tentar zerar esse delta, esse risco. Mas aí você vai, e você pode olhar mesmo, em segundo lugar vem o gama. O gama é uma correção do delta, em função justamente que eu mostrei no gráfico. O delta aproxima o preço da opção como se fosse uma linha reta, mas a gente tem uma convexidade ali. Então, para ajustar essa convexidade, eu preciso do gama. E aí sim, ajustei o delta, protegi o gama, vou aí proteger do teta. O teta não tem muita proteção, que o tempo vai passando, vai decaindo, é o time decay que eles chamam. Então, eu vou sofrer com isso, mas posso tentar aí zerar esse risco também. Mas aí normalmente você vai para o Vega. Então, você faz um Delta Gama Vega Hedging aí na sequência. Mas antes de entrar nisso, vamos voltar aqui para a estratégia no papel. Então, as variações aqui que eu vou proteger do preço spot, ou preço à vista do ativo objeto. Tá ok? Que a gente vai usar a letra S para se referenciar a esse. Tá joia? Então, essa é a nossa situação. A gente vendeu, lançou, escreveu calls numa certa quantidade, chamada NC, e a gente quer se proteger das variações do preço spot, o preço à vista. Tá? Muito bom. Para fazer isso daqui, então, o que a gente vai pegar? Eu vou montar uma carteira. Então, minha estratégia aqui vai ser montar uma carteira. Então, uma carteira que vai ser igual às opções vendidas, as calls vendidas. Tá certo? Mais uma certa quantidade de ativo objeto. Mais o que eu vou chamar aqui de ativo objeto. Tá? Por que eu vou montar uma estratégia aqui usando o ativo objeto? Pelo seguinte, o ativo objeto ele tem a seguinte característica. Principalmente se o nosso ativo objeto, por exemplo, é ações, que a gente viu ali no exemplo do Excel. O delta do ativo objeto,
ele é igual a 1, tá ok? Vou melhorar aqui o vídeo. E o gama do ativo objeto S é igual a 0. É o seguinte, o nosso ativo objeto eu posso escrever como uma função, então a variável é S. Se eu tirasse a derivada desse S, a derivada do S em relação a ele mesmo é 1, tá? É como se eu fizesse o seguinte, a derivada do S em relação ao S. Então, como que são as variações? Então, aproximando, quais seriam as variações do preço do ativo objeto em relação ao próprio ativo objeto? Então, ΔS sobre ΔS igual a 1. Tá? E aí, depois, se eu vou fazer a segunda derivada disso, vai ser a variação do 1 em relação a 1. 1 menos 1 dá 0. Então, está aqui o gama dá igual a 0. E essas características aqui são importantes, porque na hora de a gente fazer o hedge, puxa, eu consigo proteger minha carteira sem colocar sem mudar, por exemplo, o gama total aqui dela. E a gente tem a seguinte característica, isso vale para as opções. O delta de uma carteira, de um portfólio de opções e opções com ativo objeto, é nada mais, nada menos do que o seguinte, de igual a 1 até M, M é o número de ativos da carteira, tal, a quantidade de cada ativo vezes, ativo ou opção, vezes o delta de cada um dos ativos da carteira. Então, olha que legal. Isso aqui é o número, o M é o número de ativos e opções na carteira, no portfólio. O N é a quantidade do ativo ou opção I. E aqui é o delta. O delta grega, tá? Então, vou até reforçar isso para não misturar com outros. Do ativo ou opção I. Então, está aqui. Então, o delta de uma carteira, essa é uma propriedade bastante legal. A mesma coisa vale para o gama. O gama de uma carteira também é a quantidade aqui de cada um dos ativos vezes o gama de cada um deles. Então, olha que legal. Se eu fizer aqui montar uma carteira de hedge, tá? Então, a carteira de hedge, esse nome aqui, que tem as opções que eu vendi mais o ativo objeto. O ativo objeto eu posso colocar um monte aqui que, como o gama é 0, quando eu calculo o gama da carteira, vai dar 0 também. Aliás, o impacto dele vai ser nulo, ele não influencia o gama da carteira. Então, legal. E aqui o delta é igual a 1. Então, legal, é fácil calcular e ajustá-lo, esse número. Algumas coisas só de notação. Se você estiver vendido, então NI é menor do que 0, tá certo? E se estiver comprado, só para a gente entender a formação aqui da carteira, também a notação, então o NI é maior do que 0. Tá joia? Então, quando eu falo aqui dos ativos aqui dessa carteira,
Quando eu estou vendido, então, por exemplo, na opção que eu estou vendido, o N aqui é negativo, porque no final, tudo bem, eu recebi inicialmente um prêmio, porque eu vendi a opção, mas no final eu posso ter que pagar alguma coisa, que eu vou apurar esse valor e é o quanto que eu vou ter que desembolsar. O ativo objeto, eu vou comprar, porque eu quero zerar o delta. Aqui, como eu estou vendido, isso aqui vai dar um delta negativo. O delta dessa posição aqui de opções vendidas. Então eu vou ter que pôr um delta positivo aqui do lado do ativo objeto. Então eu vou ter que ficar comprado aqui para zerar o delta da carteira. Então eu posso pegar isto aqui e escrever da seguinte forma agora. O delta do portfólio vai ser a quantidade aqui de opções. Então, NC é a quantidade de opções, vezes o delta das opções. Esse N é um número negativo, até porque eu estou vendido nas opções, ó, eu vendi a call, mais esse outro lado aqui do ativo objeto, que eu não sei. Então, é uma quantidade do ativo objeto NS, vezes o delta do ativo objeto aqui, tá? E se eu quero fazer hedge, então, para fazer hedge, é o seguinte, eu quero que isso daqui seja igual a 0. Isso daqui é para fazer o hedge ou neutralizar, essa é outra expressão. Muita gente chama também essa posição de delta neutro, o delta neutral, que é o que a gente está fazendo, a gente está neutralizando ou zerando o delta, não da opção, mas sim da carteira. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Então, eu quero ser uma carteira de hedge, eu quero que a variação, dada uma variação do preço do ativo objeto, eu quero que essa variação aqui, ó, quando eu some, vai ter variação aqui na qual? Vai. Vai ter variação aqui no ativo? Vai. Mas eu quero que a soma dessas variações dê igual a 0. Então, o preço do ativo pode mudar, o valor da minha carteira não vai ser influenciado por isso. Beleza. Então, aí é o seguinte. Olha que legal. A quantidade NC eu conheço. Por quê? Porque eu vendi essa opção, eu determinei quanto vender. Começou a seguinte, esta é a situação. Então, eu tenho esta situação, então isso é dado, tá certo? Então, eu já sei a quantidade aqui. Beleza. Assim como eu já sei até esse delta C aqui. Eu consigo calcular. Posso calculá-lo usando, por exemplo, a fórmula do Black-Scholes, que a gente tem um vídeo que explica, mostra essas fórmulas. Então, está aqui, ó, o delta de uma call, tá joia? No caso aqui, no modelo Black-Scholes-Merton, que até considera quando você distribui dividendos de forma contínua, a gente pode usar até pro câmbio. Então, eu conheço isso daqui, essa quantidade, assim como eu conheço esse delta C também. Isso para mim não é incógnita. E aí é o seguinte, o delta S a gente conhece, é igual a 1. A gente acabou de discutir isso agora. Então, olha que legal. Para fazer um delta hedge, eu só preciso calcular o quê? Essa quantidade aqui do ativo objeto que a gente vai ter que comprar. Por que comprar? Porque eu estou vendido nessa posição e eu quero zerar o delta. Então, é a quantidade do ativo objeto a ser comprada. Então tá aí, tá tranquilo. E agora é só fazer a continha. Pronto. Para fazer essa continha, é o seguinte, eu tenho aqui, ó, NC vezes delta da call
mais NS vezes o delta do ativo objeto tem que ser igual a zero. E aí, fazendo esta conta aqui, a minha incógnita é essa quantidade, é o que é isso que eu quero saber. Então, aí eu substituo aqui, ó, o delta S é igual a 1. Então, beleza. Então, é só mandar aqui para o outro lado. Então, menos a quantidade de calls vezes o delta da call. Então, esta aqui é a nossa solução. Pronto. Molezinha. Puxa, mas, Ricardo, é só isso? É só isso. É basicamente isto daqui. Tá certo? Com essa quantidade, você já tem o teu delta head. E aí você pode usar, por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, o delta do Black-Scholes e Merton, que é o E elevado Q vezes T vezes ND1. Tá? Como a gente já viu, até no outro vídeo eu explico, então tá aqui. Eu já tenho esse call, pega essa quantidade, tá aí. Só ficar numa posição oposta. Então, se eu estou vendido na call, eu vou ter que ficar comprado aqui. Tem o sinal de menos até para a gente lembrar disso. Tá ok? Então, aqui chegamos ao NS, que é justamente essa quantidade do ativo objeto que a gente precisa adquirir. E aí, a gente pode fazer o seguinte, olha, esse NS é quanto eu preciso comprar do ativo objeto, mas é aquela coisa, eu vou precisar de dinheiro para comprar ativos, eu vendi opções para fazer uma graninha, mas agora, para fazer o hedge, eu vou ter que tirar dinheiro do bolso para fazer a proteção? Na verdade, sim. Mas tem uma saída. Qual que é a saída? É procurar fazer a estratégia autofinanciável. Então, como é que você faz essa estratégia se autofinanciar? Da seguinte maneira. E isso a gente vai mostrar, inclusive, na planilha, mas para vocês entenderem a ideia aqui, é o seguinte. Eu vou tomar dinheiro emprestado. Então, eu tenho título de renda fixa. Então, toma. Títulos de renda fixa, a princípio livre de risco, tá ok? Essa é a ideia que você toma emprestado, então você pode usar até contrato futuro para isso aqui. Então, toma emprestado, são títulos de renda fixa que eu empresto, tá certo? Empresto, ou empresto não, que tomo emprestado, ou para ficar mais fácil, ou faço empréstimo, de preferência a equivalente à taxa livre de risco, tá? Então, ou eu tomo emprestado o título, aí com esse título que eu tomo emprestado, eu vendo no mercado e compro as ações que estão aqui, ou eu simplesmente vou num banco, num lugar e tomo dinheiro emprestado aqui. E a quantidade disso daqui que eu vou tomar emprestado é o seguinte, vai ser essa quantidade aqui, ó, do ativo objeto, que a gente vai comprar, é o NS que a gente acabou de calcular, vezes o preço do ativo objeto à vista, tá certo? Menos o seguinte, eu vou subtrair daqui o quanto a gente tem
de dinheiro nas opções que a gente está vendendo, o valor de mercado aí das opções, que vai ser o NC, tá certo? Vezes o prêmio das opções. Tá ok? Então, essa é a quantidade de títulos renda fixa ou de dinheiro que eu tenho que tomar emprestado, tá certo? Ou eu pego o título, vendo e compro isso daqui. Ou que eu vou fazer, faço um empréstimo nesse valor. Esse dinheiro aqui da renda fixa, e aí para a gente ter isso bem em mente, o que eu vou fazer? Este dinheiro eu uso para comprar o ativo objeto, tá ok? Nessa quantidade aqui que a gente justamente, que foi determinada, tá joia? Dessa maneira que eu estou assim, eu estou autofinanciando, então eu estou usando o próprio mercado para tomar dinheiro emprestado, comprar aqui a carteira, e aí comprar a carteira de ações, e aí montar o meu Delta Hedge, tá joia? Uma coisa também é o seguinte, eu vou usar o prêmio das opções para comprar também o ativo objeto. Então, eu recebi esse prêmio, o que eu vou fazer com esse prêmio? Esse dinheiro que eu levantei, eu compro as ações, tá certo? Para formar toda essa minha carteira de ações e assim estar protegido. Tá legal? Então, isso daqui, ó, vai ser usado para compra do ativo objeto ou das ações. De tal forma que, se eu pegar o dinheiro do prêmio mais esse da renda fixa, vai dar exatamente o total desse daqui, ó, de quanto invisto em ações, que é o segredo do nosso hedge aqui. Tudo bem, pessoal? Então, tá aqui a quantidade, essa é a nossa forma de se autofinanciar nessa estratégia, que eu vou mostrar para vocês ali na planilha. Então, aqui, ó, aqui a gente viu o motivo, porque focar no delta, e aqui o delta hedge. Então, o que vocês estão vendo aqui? Justamente, deixa eu só deslocar um pouco, pronto, aí eu não vou ficar em cima. Aqui tem a quantidade de calls vendidas, então coloquei um número aqui, 100. Aqui o valor da call, esse valor da call é basicamente quantas calls eu vendi vezes o prêmio da call, que vocês estão vendo aqui. Então, volto aqui. E aí eu vou determinar aqui, ó, a quantidade de ações para fazer o hedge. Como que é essa quantidade? Eu pego justamente aqui, ó, a quantidade de calls vezes o delta. Então tá aqui, que foi justamente essa coisa que a gente acabou de fazer o desenvolvimento aqui. Para fazer o delta hedge é só pegar a quantidade de opções e multiplicar pelo delta da opção. Esse é o valor, essa é a quantidade de ações que eu tenho que comprar para fazer o nosso hedge. E aqui agora eu vou comprar a quantidade de ações para o hedge. Então, como que eu faço isso? É a quantidade que a gente chegou do delta hedge vezes, tá aqui, ó, o preço da ação no mercado. Depois aqui eu vou variar esse preço para a gente simular o comportamento desse hedge. Então, tá aqui. Aí eu tenho meu total de ativos. O que é meu total de ativos? Justamente o total de carteira de ações. Veja o seguinte, eu peguei o prêmio das opções que eu vendi, então peguei aquela quantidade vezes o prêmio individual, aquela quantidade eu comprei de ações, tá certo? Estou montando uma estratégia autofinanciada aqui.
E, além disso, eu vou tomar dinheiro emprestado, que está aqui, ó. O que é esse dinheiro emprestado? É justamente o total que eu preciso ter de ações na carteira, menos o total de prêmio. Por que menos o total de prêmio? Porque o dinheiro do prêmio das opções, eu comprei ações. O restante, eu tomo o dinheiro que eu preciso comprar, eu tomo dinheiro emprestado e compro mais ações, que fica nesse total. Então, eu tenho 2.302 agora em ações. O dinheiro das calls que eu vendi, comprei as ações, justamente para montar o hedge e me proteger. Tá ok? E aqui o valor de mercado das opções, das calls vendidas. Então, quando começa o hedge, o valor de mercado é igual, só que ele vai variando depois com o tempo. Esse prêmio aqui das calls vendidas, eu já recebi e comprei ações. Depois eu já não tenho mais ele, tá certo? Na verdade, ele foi transformado em ações. Aqui o valor do empréstimo, tá certo? Inicial, que a gente acabou de ver. E aí eu tenho o total de passivos, que é o valor de mercado das ações, das calls que eu vendi, mais o empréstimo. Todo esse lado aqui, que eu chamei do passivo, o valor de mercado das calls vendidas mais o empréstimo, é porque eu vou ter que pagar no final, tá certo? Então esse é um passivo que eu tenho. O que eu tenho de ativos? O que eu tenho de ativos é essa carteira de ações, tá certo? E aqui eu faço aqui, ó, inicialmente, qual que é o total de ativos menos passivos? Então, inclusive eu recomendo isso, sempre que vocês montarem uma estratégia, monta ali como se fosse um balancinho contábil, assim, ó. O que eu tenho de ganhos de ativos, tá certo? O que eu tenho do outro lado de passivos que eu tenho que pagar? Então, comparem isso, até para ver se você está ganhando dinheiro ou não nessa estratégia, se ela compensa ou não. Então, inicialmente, ela começa no 0 a 0. E aí, o preço do ativo vai mudando com o tempo. Então, aqui, ó, eu fiz aqui vários cenários, são 5 dias até o vencimento, só para vocês entenderem aqui. E aqui, ó, comecei com preço de R$ 28,57, e aqui eu fiz ele de maneira aleatória. Então, ele vai variar, tá ok? De maneira aleatória, conforme a volatilidade, tá certo? Então, não é uma coisa ao acaso, ele é aleatório em função da volatilidade implícita. Tanto que eu vou mexer na planilha. Depois vocês baixam a planilha no blog do Incrédulo, que eu vou deixar disponível lá também. E no próprio vídeo vou deixar o link ali. E aqui, o que eu vou fazer? A cada período, essa é uma estratégia que eu tinha começado conversar com vocês logo na introdução, ela é dinâmica. Então, eu tenho que alterar de tempos em tempos. Conforme o preço do ativo objeto vai mudando, eu tenho que atualizar essa estratégia. Então, o preço do ativo aqui, ó, mudou de 27,87 para 29,52. O que eu tenho que fazer? Recalculo as gregas, tá certo? Mas no nosso caso, a gente vai focar no delta. Depois, no outro vídeo, a gente fala do delta, gama, vega e tal. Recalculo o delta. Aqui, o que eu vou fazer? Recalculo a quantidade de ações que eu preciso ajustar, que eu preciso comprar ou vender em função da mudança do preço. Então, no caso da call que eu vendi, quanto maior fica o preço do ativo objeto, mais no dinheiro fica a opção. Então, maior chance de eu ser exercido. Então, eu vou comprando cada vez mais ações para me proteger desse exercício das opções. Tá ok? Se o preço começar a cair, meu movimento é o contrário, eu começo a vender. Dessas 80,59 ações, eu começo a vendê-las se o preço do ativo objeto começa a cair. Por isso, esse hedge é um hedge dinâmico também. Então, aqui, ó, no caso, o preço do ativo objeto subiu, então eu tenho que comprar mais ações. E aqui eu atualizo o preço da minha carteira de ações, pegando a quantidade original mais as novas que eu comprei. Tá ok? Aqui eu estou recalculando o quanto eu devo das minhas opções, então o valor de mercado da minha dívida, que seria o prêmio da opção agora, o novo prêmio da opção recalculado, que vocês estão vendo aqui, vezes a quantidade de opções que eu vendi. A minha renda fixa, eu vou atualizando monetariamente, ou melhor, com juros. Então, eu vou pegando a renda fixa anterior e vou
atualizando, então nessa primeira parte aqui eu vou colocando os juros, um dia de juros. Eu transformei os juros aqui de contínuo para discreto, porque essa taxa que eu estou aplicando é a taxa DI. E aqui, essa segunda parte é o ajuste que eu tenho que fazer no meu empréstimo. Então, se eu estou comprando mais 15 ações agora para fazer minha carteira, eu vou ter que tomar mais dinheiro emprestado. Então, a minha dívida está aumentando aqui por dois fatores. Primeiro, porque tem mais juros, e segundo, porque eu tenho que tomar mais dinheiro emprestado, porque eu tenho que comprar mais ações. Tá ok? Nesse caso aqui, quando eu faço meu total de ativos menos passivos, vocês vejam que eu estou perdendo dinheiro, tá? Então, estou perdendo R$5 aqui. E essa última coluna, eu só pego e faço o seguinte, ó, pego a diferença do valor das carteiras de ações menos o da minha dívida. E a diferença vai ser justamente a aproximação do valor da minha opção. Tá ok? Muito bom. E aí a gente vai continuar desse caminho. Agora, seguindo aqui todo esse ajuste, então a gente vai sempre ajustando a cada período, rebalanceando toda a carteira. Repare aqui que no final eu terminei comprando uma quantidade de ações quase igual à da quantidade de calls. Mas isso é coincidência, tá? Mas na verdade, assim, não é tão coincidência assim, é porque eu fui ficando cada vez mais in the money. Se vocês olharem aqui, ó, o preço passou de 28,57 e foi subindo a 30,5. Então, eu fui ficando cada vez mais in the money. Na verdade, o titular da opção ficou cada vez mais in the money, ou seja, ele vai exercer a opção. E eu estou trocando, na verdade, as opções por ações, porque eu vou ser exercido, eu vou ter que ter essas ações para entregar. Tá certo? E aí, inclusive, eu perdi dinheiro, mas a diferença é que na hora que, no final aqui, eu tenho o exercício da opção. Então, no exercício da opção, é o maior valor entre o preço do ativo objeto e o preço de exercício, no caso aqui entre 30,50 e 28,57, então eu vou ser exercido, vezes a quantidade de opções. E o meu hedge me deu um valor aqui de 300. Então, quando eu pego minha carteira de ações menos a minha dívida, que eu tenho meu empréstimo, sobra R$300. Então, eu vou ter que pagar, vou ser liquidado financeiramente em R$304,28 por quem eu vendi as opções, e na minha carteira de hedge, levantei R$300. Então, eu só perdi R$4,12, tá certo? Então, o meu hedge compensou a mudança do mercado. Mas aí, conforme eu vou alterando o mercado, eu vou tendo comportamentos diferentes. O hedge nunca é perfeito aqui, porque a gente fez um delta hedge. Lembra que tem o gama ainda aí. Agora, uma coisa importante. Esse é um hedge que eu mostrei para vocês, que eu vou a cada momento ajustando dinamicamente. Então, mudar as condições de mercado, eu estou mudando ali a quantidade de ações. Uma coisa que eu poderia ter feito essa planilha é igual à anterior, só que eu comprei aquelas ações inicialmente, fiz o delta hedge e não mudei mais. Ficou sempre a mesma situação. Terminei com a mesma quantidade de ações. O que acontece? Minhas perdas agora podem ser maiores ou normalmente maiores, porque eu não fiz o ajuste. Então, por exemplo, nessa situação, ó, se eu mantiver fixa a minha alocação aqui, eu estou perdendo 51,36 nesse meu delta hedge. Fazendo a alocação dinâmica, eu estou perdendo só 2,93. E isso é uma coisa importante. Ó. Nesse gráfico aqui, eu fiz as diferenças entre a linha azul, que é o rebalanceamento dinâmico, e a linha vermelha, quando eu mantenho a alocação fixa. Reparem que a alocação fixa, eu tenho sempre perdas maiores e tenho uma volatilidade maior dessas minhas perdas. Então, aqui eu vou atualizando aqui. Na alocação fixa, eu fiz uma conta, a volatilidade dela entre 1,5 vezes e 2 vezes, ou mais de 2 vezes, a volatilidade do rebalanceamento.
Entenda que o delta hedge ele não é perfeito, porque ainda tem, de novo, a questão lá do gama, da convexidade, mas fazer um delta hedge com alocação fixa, aí você está se expondo enormemente. Então você pode ter perdas muito grandes, e ainda com uma volatilidade maior ainda, de 1,5 ou mais de 2 vezes a volatilidade do hedge, do delta hedge como é normal, tá ok? Por isso, tenha em mente que você, na hora que faz um delta hedge, tem que rebalancear. E o delta hedge, ele tem essa situação que você o faz, mas você tem que tá toda hora ali rebalanceando, então tem custo isso daí. Então vai ter que comprar renda fixa, vai ter que vender ações e tal. Então tem custos de transações que às vezes tornam a operação bastante cara. Uma coisa que o pessoal faz para reduzir esse custo, voltando aqui, justamente ao invés de utilizar ações ou comprar carteira de ações, o pessoal muitas vezes faz comprar futuros. Aí depende das ações que você está fazendo aqui. Então, ou melhor, depende do seu ativo objeto, tá certo? Que você está negociando e ver se tem contrato futuro dele. Se tiver, aí é legal, porque, por exemplo, o preço futuro eu posso escrever da seguinte maneira: S0 vezes E, colocando no formato contínuo aqui. A gente tem os vídeos aqui do contrato futuro. O delta dele, então, o delta aqui do contrato futuro, é a seguinte maneira: é E elevado a R menos Q vezes T vezes o delta S. Então, legal. Se eu quiser fazer um hedge, ao invés de comprar uma carteira de ações, eu quiser usar futuros, eu posso fazer isso. E aí, o segredo aqui é o seguinte: fazer o seguinte, comprar ativos S na quantidade que seja menos, menos não, E elevado a menos R vezes Q vezes T. Então, fazendo esse ajuste, por quê? Pegar esse pedaço aqui e jogar para o outro lado, dividindo. Essa é a quantidade, esse é o ajuste que eu tenho que fazer na quantidade que eu tenho comprado ativo objeto. Então, se o meu hedge fala, compra um delta S igual a tanto, ou uma quantidade igual a S, eu divido por E elevado a RQ, R menos Q vezes T, ou manda para o outro lado dividindo, e eu chego na quantidade de contratos futuros. Tá ok? Muito bom, pessoal. Esse é o nosso delta hedge. Depois dê uma olhadinha na planilha e façam vocês as contas, principalmente se você pretende trabalhar, negociar com opções. É importante saber dominar essas contas, porque você vai estar negociando e tem que saber o que está fazendo, tá bom? Dê uma olhada depois nos outros vídeos que vão complementar todo esse conhecimento. Até mais!